Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Barbosa e na aula de hoje vamos resolver exemplos de conjuntos que são ou não subespaços vetoriais. O nosso objetivo é identificar quando um subconjunto de um espaço vetorial é um subespaço vetorial. Antes de trabalharmos efetivamente com os exemplos de subespaços vetoriais, vamos relembrar a definição de subespaços vetoriais que falamos na aula anterior. Então, eu escrevi aqui, lembrar que um subconjunto S de um espaço vetorial V, não vazio, né? É um subespaço vetorial de V se. Então, a gente tem aí duas condições. A primeira condição é, para quaisquer que sejam dois vetores pertencentes a S, a soma desses dois vetores, ou seja, o vetor soma, também tem que pertencer a S. E a segunda condição é que para todo alfa real, ou seja, qualquer que seja o escalar que nós queiramos, né? Para todo vetor U pertencente a S, o produto por esse escalar, alfa U, também é um vetor que pertence a S. Ou seja, a gente verifica a propriedade do fechamento da adição e do fechamento da multiplicação por escalar, né? Ora, então, o que é um teste? É interessante para a gente verificar. É que se esse subconjunto aqui, né, que possui o zero, né, o elemento neutro da adição, não está contido em S, ou seja, se o zero não pertence a S, então a gente pode afirmar categoricamente que S não é um subespaço vetorial. Então, isso aqui é para a gente relembrar que se o zero não pertencer a S, significa dizer que esse subconjunto que possui o zero não está contido em S e, consequentemente, S não é um subespaço vetorial de V. Recado dado, vamos agora para os exemplos. Eu coloquei como observação o seguinte, que todos os exemplos que a gente vai falar hoje, são 4, se não me engano, em todos eles eu coloquei o S como sendo um subconjunto não vazio, ou seja, ele sempre vai ter elementos, tá bom? Então vamos para o primeiro exemplo. Sejam V igual a R4 e S igual ao conjunto dessa quádrupla ordenada, né? Tal que x, y, z pertence a R. Observe que a característica mais marcante de S, né, principal de S, é que eu tenho um vetor com 4 coordenadas, mas a última coordenada é 0. Então, isso aqui é um vetor do R4, porém, se a gente olhar as três componentes diferentes, que podem ser diferentes de 0, estão no espaço, né? Tem o x, y, z. Vamos lá. Mostrar que S é um subespaço vetorial de R4, ou seja, eu já sei que é um subespaço. Eu só preciso verificar, então, as condições, né? A primeira coisa que a gente deve ver, obviamente, é se o zero pertence ao conjunto, né? Porque se o zero pertencer a S, então eu vou ter que realmente verificar as condições. Mas se eu verificar que o zero não pertence a S, eu não preciso mais verificar aquelas condições, porque eu já posso afirmar que S não é subespaço. Não é o caso, porque eu disse, mostrar que é. Então, não tem hipótese de não ser subespaço. Tem que ser subespaço. Obviamente, 0, 0, 0, 0, ou seja, o zero desse conjunto é a quádrupla 0, 0, 0, 0, pertence a S. Não é? Porque o que caracteriza S é que todos os meus vetores têm que ter a última componente, a última coordenada do ponto, né, que o representa, sendo 0. Então, ora, x, y, z, sendo zeros também, e a última sendo 0, pertence ao conjunto. Então, significa dizer que esse subconjunto aqui, 0, 0, que tem o 0, 0, 0, 0, está contido em S. Né? Isso, quando acontece, a gente não pode afirmar que S é subespaço vetorial. Né? Se desse não pertence, esse cara não estaria contido e S não seria subespaço. Né? Vamos lá, vamos sugerir o seguinte. Sejam U e V pertencentes a S, tal que U igual a x1
y1, z1 e 0. E v igual a x2, y2, z2 e 0. Concorda? Não é? Como eles pertencem a S, eles têm que ter essa forma, né? x, y, z, 0. x, y, z, 0. E agora, vamos fazer a primeira condição. A primeira condição é U mais V tem que pertencer a S, né? Então, quem é U mais V? Ó, eu vou fazer direto, a gente já sabe, né? Quando a gente não falar de definição nenhuma para adição ou multiplicação por escalar, a gente vai usar as que são usuais, as comuns. Então, vai ficar aqui, ó, componente, eu vou somar as componentes correspondentes, né? Vai dar x1 mais x2, vírgula, y1 mais y2, a terceira agora vai ser z1 mais z2, e 0 mais 0 é 0. Observe que o nosso vetor soma, U mais V, tem essa forma, ó, a forma x, y, z, 0. Ó. O x é esse cara, o y é esse daqui, y mais 1 mais y2, né? O z é z1 mais z2 e o 0 está lá. Então, esse cara pertence a S. A primeira condição está verificada. A segunda condição é o seguinte, ó, eu vou, né, eu vou considerar assim, ó, seja alfa pertencente a R, né? Então, ó, alfa U é igual a alfa que multiplica quem é U? x1, y1, z1, 0. Alfa U vai ser quanto? Alfa x1, alfa y1, alfa z1. Olha, alfa vezes 0 é 0, né? Alfa não é real, qualquer real vezes 0 é 0. Observe que o vetor que nós encontramos como resultado possui a mesma forma desse, ó, x, y, z, 0. Ó. Isso tudo é o meu x, ou seja, né, o real, que é o resultado disso aqui, é o meu x, o resultado desse é o meu y, o resultado desse é o meu z, e aqui é o 0. Ou seja, como esse cara está nessa forma, ele também pertence a S. Conclusão, né? Pelo que a gente viu aqui, ó, pelas condições 1 e 2, S é subespaço vetorial. Portanto, S é um subespaço vetorial de V. Né? Ou seja, do R4. Né? Então, está aí feito o primeiro exemplo. O segundo exemplo é o seguinte. Sejam V o R3 e S um subconjunto do R3, dado do seguinte modo, né? O conjunto das ternas pertencentes a R3 está o quê? AX mais BY mais CZ igual a 0, onde A, B e C são números reais. Né? A pergunta é, S é um subespaço vetorial do R3? A gente sabe que ele é um subconjunto. Né? Na prática, isso aqui ó, é a equação do plano AX, BY, CZ, né? Que está localizado passando na origem. É como se eu tivesse o espaço, ó, x, né? Vamos fazer aqui uma representação rapidinho aqui, ó. X, y e z. Então, imagina isso, ó. É como se fosse esse cara aqui. Aqui é a origem, né? Então, é como se fosse esse plano aqui. Certo? Essa área aqui. É um plano que está aqui no espaço, que é o R3, só que passando na origem. Beleza? Vamos continuar. Sejam U e V pertencentes a S, tal que U igual... Vamos lá, é essa forma aqui, né? Então, U eu vou chamar de x1, y1, z1. Só que como eu estou dizendo que U pertence a S, significa dizer, implica que AX1 mais BY1 mais CZ1 igual a 0. Pertencer ao conjunto S
significa dizer que a gente pode escrever essas componentes aqui desse modo. E com V, ó, eu vou chamar V de x2, y2, z2. Mas, como ele pertence a S, isso implica dizer que eu tenho aqui, ó, a x2 mais by2 mais cz2 igual a zero. Beleza? Primeira coisa que a gente tem que observar, o zero pertence a S, eu consigo ter zero para esse conjunto. Observe que eu quero que ax mais by mais cz seja igual a zero. Quando é que isso aqui acontece? Observando esses caras daqui, né? Se A, B e C forem zeros, isso aqui também vai dar zero. Mas o que me interessa é observar, né, o vetor, né? Será que eu tenho o vetor 0, 0, 0? Se eu puser o 0, 0, 0 aqui, ó, 0, 0, 0, isso dá zero? Obviamente que sim. Então, vou escrever aqui, ó, 0, 0, 0 pertence a S, pois A vezes 0 mais B vezes 0 mais C vezes 0 dá zero. Ok? E isso é o que a gente queria, né? Para que o vetor pertença a S, ele tem que ter essa forma. A gente escrevendo nessa forma, o resultado é zero. Bom, agora isso já é uma garantia de que S necessariamente pode ou não ser um subespaço vetorial. A gente não pode afirmar nada por enquanto, né? Se desse que não pertence, aí não seria subespaço. Vamos fazer a primeira condição. Na primeira condição, eu preciso saber se U mais V pertence a S, não é isso? Bom, mas se eu quero saber se U mais V pertence a S, significa dizer que a soma dos dois vetores tem que ter essa condição aqui, tem que obedecer a essa condição, né? O vetor resultante, se eu fizer ax mais by mais cz, tem que ser igual a zero. Então, eu vou começar fazendo assim, eu vou somar estas duas igualdades. Somando aqui, ó, eu vou ter ax1 mais ax2. Vou somar os que são A, os que são B, os que são C, né? Os que são x, y e z. Então, vai ficar assim, ó, ax1 mais ax2 mais by1 mais by2 mais cz1 mais cz2 igual 0 mais 0 dá 0, né? Observe que eu posso escrever isso aqui como assim, ó. Posso colocar o A em evidência, vai ficar assim, ó, x1 mais x2 mais, coloco o B em evidência, fica by1 mais y2, né? Lembrar que é fator comum, aparece aqui e aqui, mais C, que multiplica z1 mais z2, igual a zero. Observe agora que eu tenho aqui, ó, esse comportamento. Isso aqui é como se fosse o meu x, aqui é o meu y e aqui é o meu z. Observe que eu tenho ó, ax mais by mais cz igual a zero. Ora, mas o que é x1 mais x2, y1 mais y2 e z1 mais z2? Na prática, eu tenho u mais v, ó, x1 mais x2, y1 mais y2, z1 mais z2. Então, já que eu tenho essa forma obedecendo ao que nós tínhamos em S, isso significa dizer o seguinte, ó, logo, u mais v, que é igual a x1 mais x2, y1 mais y2 e z1 mais z2 pertence a S. Então, a gente viu que, por termos essa forma aqui, ó, U mais V pertence a S. Observe que eu tenho ó, esse cara aqui, A é o vezes A, mais esse cara, né, vezes B, mais esse cara vezes C, igual a zero. Está satisfeita a primeira condição. Para a segunda condição, a gente quer saber o seguinte, se alfa vezes U pertence a S, né? Para todo U que está em S, para todo alfa real. Bom, a gente já definiu quem era U, a gente disse que U
é igual a x1, y1, z1. A gente quer saber se α vezes u tem aquela forma, ax mais by mais cz igual a zero. Ora, se u está em S, a gente já viu que como u pertence a S, lá na primeira parte, isso aqui implica dizer que eu posso escrever assim, ó, ax1 mais by1 mais cz1 igual a zero, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar α vezes isso aqui, tá certo? Como eu tenho essa igualdade, eu vou multiplicar α nos dois membros da igualdade, né? Senão ela não se verifica. Então, vai ficar assim, ó, α que multiplica ax1 mais by1 mais cz1. Podia fazer logo direto, mas eu vou fazer aqui devagarzinho. Α vezes zero, né? Lembrando que a gente já falou lá em cima que α, vou até escrever aqui, ó, α é real, né? Então, observe que eu tenho α real, todos os valores aqui são números reais, eu posso usar a distributividade, né? Então, multiplicar aqui dentro. Vai ficar assim, ó, α x1 mais α by1 mais α c z1 igual a α vezes zero, que é zero. Beleza? Agora, o que eu faço? Observe que eu tenho aqui um produto de três números reais. Eu quero, na realidade, ter essa forma aqui, ó, ax mais by mais cz igual a zero. Mas observe que eu posso fazer comutatividade com α e a, e ao mesmo tempo associar, né, os dois últimos. Eu posso escrever isso aqui assim, ó, a αx1 mais b αy1 mais c αz1 igual a zero. Então, da mesma forma que a gente verificou na primeira parte, né, a gente tem aqui, ó, isso aqui é o nosso x, aqui é o nosso y e aqui é o nosso z. Observe que eu tenho ax mais by mais cz igual a zero. Essa é a condição para que o vetor formado por esses caras pertença a S. Observe quem é esse cara aqui. Ó, αu é igual a α que multiplica x1, y1, z1, que é igual a αx1, lembra que é a multiplicação usual por escalar, né? αy1, αz1. Esse cara é o meu αu. Observe que αu, olha as coordenadas que nós temos, ó. αx1, αy1, αz1. Então, essa forma que a gente encontrou aqui, ó, indica que o nosso vetor αu pertence a S. Como nós verificamos as duas condições, podemos concluir o seguinte. Portanto, poderia até escrever assim, ó, por 1 e 2, se quiser, ó, por 1 e 2, é uma outra forma de concluir. Concluímos que S é um subespaço vetorial de V. O V, no nosso caso aqui, foi o R3. Pronto, posso escrever assim se eu quiser. Lembrar de todas as vezes que a gente fizer as condições, verificar tudo direitinho, tem que concluir. Porque o que nós estamos fazendo aqui é verificar se o conjunto é ou não um subespaço vetorial. Então, eu preciso concluir para afirmar que é ou que não é, né? Então, está aqui. Portanto, pelas condições 1 e 2, a gente conclui que S é um subespaço vetorial do nosso V, que é o R3. Está feito aí o nosso segundo exemplo. O terceiro exemplo refere-se ao conjunto das matrizes reais de ordem 2, que é o conjunto M 2 por 2 de R. Esse é o nosso espaço vetorial, nós já falamos sobre ele na aula anterior. Então, vamos considerar esse conjunto e o subconjunto dele, que também é das matrizes de ordem 2, né? Só que nesse subconjunto S, todas as matrizes vão ser assim, ó, AB00, ok?
Então, todas as matrizes dessa forma pertencem ao conjunto S, que é um subconjunto de V. Verifique se S é um subespaço vetorial de V. Primeira coisa que a gente tem que perceber, antes de tudo, é se o zero pertence, né? Se o meu vetor zero, que no caso é a matriz nula, pertence a S. Se a matriz nula 2 por 2 pertence a S? Claro que sim, né? Ó, vou até escrever aqui, ó. 0, 0, 0, 0 pertence a S. Concorda? Ó, é óbvio isso, porque ó, A e B são reais quaisquer, né? O que tem que ter fixo é o 0 e o 0 aqui, ó, na segunda linha, né? Todas as componentes da segunda linha são zeros. Ora, o A e B são reais quaisquer, inclusive os zeros. Então, esse cara aqui, que é a matriz nula, pertence a S. Vamos para a primeira condição, que é fazer a soma das matrizes. Vamos considerar A e B matrizes pertencentes a S, tal que ó, a matriz A vai ser escrita assim, ó, A1, B1, 0, 0. E a matriz B igual a A2, B2, 0, 0. Qual a primeira condição? Eu quero saber se a soma das matrizes está em S. Vamos fazer aqui. A mais B é igual a... Vamos somar as matrizes. Eu somo os termos que são correspondentes. Então, vai ficar assim, ó. A1 mais A2, B1 mais B2, 0 mais 0 é 0, e 0 mais 0 é 0. Observe que eu continuo tendo a matriz 2 por 2, né? Duas linhas, duas colunas. E nessa matriz 2 por 2, ó, a primeira linha tem elementos que são... tem termos que são números reais, né? A soma de dois reais continua sendo real, né? E aqui embaixo, na segunda linha, todos os termos são zeros. Então, isso aqui, ó, satisfaz a nossa condição para que essa matriz pertença a S. Logicamente, eu posso concluir que A mais B pertence a S. Beleza? Primeira condição está verificada. A condição 2 eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar alfa um número real e eu quero fazer alfa vezes u para saber se isso pertence ainda a S. Então, alfa vezes u, no caso meu u, eu vou chamar de A, né? Que é a matriz A. Alfa vezes A vai ser alfa que multiplica a matriz A1, B1, 0, 0. Ora, mas como é que eu faço a multiplicação de uma matriz por um escalar? Eu pego o escalar e multiplico cada componente. Isso aqui vai ficar alfa A1, alfa B1, alfa vezes 0 é 0 e alfa vezes 0 é 0. De novo, ó, aqui eu tenho na primeira linha número real. Na segunda linha, 0 e 0. Isso aqui é exatamente a definição para que uma matriz pertença ao conjunto S. Então, essa matriz aqui pertence a S. Logo, o que podemos concluir? S é um subespaço vetorial de V, que é o conjunto das matrizes quadradas de ordem 2 de números reais, né? Para finalizar, vamos ao exemplo 4. Aqui nós separamos o espaço vetorial R2, VR2, e o subconjunto do R2, que a gente chama de S, é o conjunto dos pares do R2, tal que x é maior que zero. Ou seja, é o conjunto dos pares ordenados em que a primeira coordenada desse ponto é sempre um número positivo. Eu quero verificar se S é um subespaço vetorial de R2. Beleza? Bom, o primeiro teste que eu estou sempre fazendo é verificar se o 0, 0 pertence a S. O 0, 0 que está aqui pertence a S, né? Vamos lá.
0, 0, pertence a S? Não, né? Por quê? Porque ó, a primeira componente desse par tem sempre que ser um número maior que zero, um número positivo. E aqui não é um número maior que zero. Então, eu tenho que... Esse cara aqui ó, não pertence a S. Logo, S não é subespaço vetorial de quem? De V, de R2. Beleza? Não é. Digamos agora que você tenha esquecido de fazer esse teste. Isso não é obrigatório fazer, né? Aí você vai fazer o quê? Vai fazer as duas condições. Então, vamos fazer assim. U, V pertencentes a S. Se eles pertencem a S, então U é igual a x1, y1, tal que x1 é maior que zero e ainda V é igual a x2, y2, tal que x2 também é positivo. Se U e V estão em S, né, eles têm que ter essa condição aqui, né, que a primeira componente de cada um deles tem que ser positiva. Bora lá. Fazer U mais V. U mais V igual... Vou fazer direto, né? Vai dar x1 mais x2, vírgula, y1 mais y2. Esse cara aqui pertence a S? Vamos ver. Ó. A soma de dois números positivos resulta em um número positivo. Consequentemente, a primeira componente, x1 mais x2, é maior que zero. Não é? E aqui a segunda não interessa, pode ser o que for. A restrição é para a primeira condição. Logo, o que eu posso dizer aqui? U mais V pertence a S. Vamos agora à segunda condição. Então, vamos considerar alfa um real, né, um escalar. Queremos fazer alfa vezes U. Alfa vezes U é alfa que multiplica x1, y1. Ora, alfa vezes x1, y1 vai ficar assim, ó, alfa x1, alfa y1. Esse cara pertence a S? Quando é que ele pertence a S? Quando a primeira componente sempre for positiva. Porém, alfa é um real qualquer. Significa que alfa pode ser zero ou que pode ser um número negativo. Então, esse cara aqui, ó, necessariamente, eu não posso afirmar que é maior que zero. Assim, alfa x1 pode ser menor ou igual que zero, ou alfa x1 pode ser maior que zero. Ora, isso não, eu precisaria que alfa x1 fosse sempre maior ou igual que zero. E, portanto, alfa U não pertence a S. Conclusão, S não é um subespaço vetorial de R2, como a gente já tinha escrito lá em cima. Dá para você fazer das duas formas, né? Primeiro, esse teste que é muito simples, verificar se o zero do meu espaço vetorial pertence a S. E, se não pertencer, já S não é subespaço. Acabou aí. Já parava por aqui. Mas digamos que você esqueça de fazer isso. Então, vai para as duas condições do teorema. Beleza? Obviamente, como S não é subespaço, uma delas tinha que falhar. E no caso aqui foi a segunda, porque alfa pode ser qualquer real, inclusive número negativo. Então, se alfa for negativo, alfa x1 é negativo. Se alfa for zero, alfa x1 dá zero. E eu quero sempre que o alfa x1 seja maior que zero. Beleza? Espero que vocês tenham entendido e aqui a gente encerra nosso conteúdo de hoje. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você quiser continuar recebendo os vídeos, né? Então ativa o sininho de notificações. Se você quiser também, deixa um like, tá bom? E se tiver dúvidas, pode deixar nos comentários, que aí assim que tiver um tempinho eu respondo. Até mais e obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.